Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Arley Moll, iniciando mais um programa BH Merece Mais. E hoje eu vou falar com uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu conheço desde 2018. O camarada, ele é empreendedor, especialista em tecnologia e mais, é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Aguarde! Estamos de volta. Boa noite mais uma vez. Obrigado a todos pela presença. E como eu falei, estou aqui com meu amigo Rodrigo Paiva. Rodrigo, muito obrigado por estar presente no nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui. Que ótimo, eu que agradeço, na verdade. Nós estamos aqui sem as máscaras, né? Nós estamos num ambiente seguro, então use a máscara, muita segurança é necessária em tempos de pandemia. Mas eu agradeço muito, é uma honra estar aqui conversando com você, trocando ideias. Acho que Belo Horizonte realmente merece muito mais, né? Muito obrigado. Bom, Rodrigo, nós vamos começar um papo muito bacana, que nós vamos conhecer um pouco do Rodrigo e depois nós vamos falar sobre cidade digital. Rodrigo, eu te conheço, né? Sei que você é um exímio especialista na área de tecnologia, mas conta pra gente um pouco aí da sua trajetória de vida, da área de tecnologia, dos seus projetos, né, da sua empresa, Paiva Pelvezan. Claro, vou contar assim. Bom, eu sou engenheiro civil, formado pela UFMG, mas sempre adorei programação. E fui fazer um mestrado fora nos Estados Unidos, né, fiz um mestrado no MIT, onde a minha tese foi o desenvolvimento de um sistema. Eu me encantei por essa área e, para você ter uma ideia, eu passei a concorrer com a maior empresa do mundo, na época a Microsoft. Nossa! E teve um episódio bem interessante que eu comecei a sofrer concorrência desleal. Eu estava impedido de acessar os canais de distribuição, eu não conseguia ter acesso a esses canais, e a gota d'água foi que a Microsoft começou a incluir o Money, que era o concorrente ao meu produto. Qual é o nome do seu produto? O meu produto é o Finance, o software de gestão financeira, dentro do pacote Office. Então ficaria muito difícil eu concorrer, e houve uma inclusão, a distribuição desse software pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, gratuitamente para os clientes. Na época, 500 mil cópias. Mas aí não tem ninguém que aguenta. Não aguenta, né? Eu tinha 10 mil cópias e eles 500 mil cópias. Então, eu só tinha uma alternativa. Ou eu falava alguma coisa, ou morria. E eu resolvi pôr a boca pelo trombone, né? Levei isso para a Secretaria de Direito Econômico, que é o órgão do governo brasileiro, que defende a concorrência, e, para minha felicidade, nós vencemos. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: quando você tem um bom produto, quando você acredita no que você faz, você tem qualidade naquilo que você, seja serviço, seja produto, você consegue vencer quem quer que seja. Nós comprovamos isso. Depois, essa disputa foi para o CAD, que é a segunda instância, no Brasil, e infelizmente lá alguém me ligou e tentou me extorquir. Falou: Rodrigo, como é que é? Propinoduto? Propinoduto, você acredita? Me ligaram e falaram assim: Rodrigo, você me dá um valor de 30 mil reais e eu vou te dar um parecer favorável aqui no CAD. Isso que ano? Isso foi em 98. 30 mil reais valia, sei lá, uma grana hoje. Um dinheiro significativo, tá? Mas, na verdade, eles queriam me pegar, né? Se eu aceitasse, mas eu sou muito honesto, muito transparente. Nós íamos fazer essa entrega, eu fui na Polícia Federal em Brasília, mas, para minha sorte, essa pessoa foi presa com uma maleta com 350 mil reais uma semana antes. Então, eu não participei, eu me livrei dessa, né? Então, peraí, 98? 98. Então, maleta de dinheiro vem voando aí por anos, né? Agora transformou em apartamento. Apartamento de dinheiro. Pois é, então, essa questão de maleta, mala, dinheiro e apartamento, como você disse aí, é uma vergonha, né? Então, nós precisamos... Absurdo. E o que a gente conclui, é que nós, pessoas do bem, que queremos fazer a coisa certa, nós nos omitimos durante muito tempo. E não dá mais. Então, a gente tem que realmente participar da vida política. Então, a minha experiência como profissional da área de TI, quer dizer, eu fui para fora, adquiri tecnologia,
trouxe inovação para o país, desenvolveu um produto que foi considerado o melhor dos Estados Unidos, que na verdade é o melhor do mundo, na verdade. Porque o produto da Microsoft não era o melhor nos Estados Unidos. Tínhamos outro concorrente. Enquanto foi feita uma análise, o nosso produto Finance venceu o Money da Microsoft e o Quick da Intuit. Então, nós provamos que tinha muita extrema qualidade. Mas veja você, né? Então, uma empresa, um profissional que vai para fora, se qualifica, traz tecnologia de volta para o país, cria uma empresa, desenvolve um produto que tem qualidade fantástica e chega na hora de ter o apoio, né, dos governos, etc., acontece exatamente o inverso, né? E pior, uma pessoa tentando se extorquir no CAD, que é um órgão de defesa econômica, um órgão importantíssimo. Então, absurdo, né? Isso é muito absurdo, mas nós persistimos, sabe? Que resiliência é uma das nossas... a gente tem que ser resiliente, né? Ainda mais num país como o Brasil. Então, continuei desenvolvendo, nós desenvolvemos um ERP, um sistema voltado para micro e pequenas empresas, tivemos muito sucesso com ele também, mas chegou uma hora que a gente vê, eu já estava com 28 anos de empresa, e a impressão que a gente fica, é sempre que o governo quer fazer alguma coisa para atrapalhar. Isso a gente não pode admitir, né? E nós vimos que o Brasil foi tomado por pessoas de má índole. Nós tivemos presidentes presos, governadores, alguns ainda estão presos, né? Isso tudo é muito vergonhoso. E, paralelamente, como eu vivi fora, e a gente entende que o mundo tem tido um sucesso muito grande, você vê países como Singapura, que é uma cidade-estado, exporta mais do que o Brasil. Então, nós vimos que é preciso que a gente, pessoas do bem, participe da vida política para tentar fazer essa transformação. Isso encaixa muito bem com o que aconteceu em 2018, né? Para vocês que não sabem, Rodrigo Paiva foi candidato ao Senado e, como eu fui candidato a deputado federal, nós rodamos essa Minas Gerais aí apresentando as nossas propostas, né, para os mineiros. Rodrigo, como que foi aí essa eleição? Eu sei dos números, mas eu queria que você me contasse o que você sentiu olhando no olho dos mineiros, né, a necessidade das pessoas de bem, como você, como eu, entrar na política. Foi uma experiência fantástica lá, né? Na verdade, primeiro eu me encantei pelo Novo, né, que é um partido, da mesma forma que eu acredito você, todos nós nos encantamos, que é um partido que está lutando por princípios e valores. Isso é muito importante, né? Nós não estamos lutando pelo meu nome, pelo nome do Romeu Zema, ou do Amoedo, ou de quem quer que seja. Nós estamos lutando por princípios e valores que qualquer um de nós, né, que fossem eleitos, representariam bem o nosso partido. E foi feita uma campanha muito bacana. Eu, como candidato ao Senado, nós tivemos quase 1.400.000 votos. Eu tive mais votos que a Marina Silva, que o Henrique Meirelles, né? Então eles foram candidatos a presidente, eu até brinco. A próxima vez, o candidato a presidente tem voto nos outros estados. Eu só tive votos em Minas Gerais, né? Mas, independente disso, foi uma experiência fantástica. Nós não fomos eleitos, mas conseguimos que o nosso governador, Romeu Zema, fosse eleito. Hoje, ele é o governador mais bem avaliado do país. Quer dizer, encontramos um estado falido, né? Mas é um governo sério. E tivemos a oportunidade de mostrar que fazer diferente, fazer da forma certa, de forma transparente, a gente resolve essas questões gravíssimas, né, que a gente enfrenta aí no estado de Minas Gerais. Muito bacana, né? As eleições de 2018 foram assim, aprendizados fantásticos, né, Rodrigo? Eu acho que mostrou aí pra gente realmente a vontade que a gente tem de entrar e fazer o que é certo sempre, né? Isso, exatamente. E aí, passando, né, foi uma experiência fantástica, mas nem eu, nem você, nós não fomos eleitos. Sim. Mas logo depois nós participamos de um projeto muito bacana, que assim também engrandeceu aí o nosso espírito público, né? Que foi participar da comissão de transição, né? Telespectador, a comissão de transição existe na mudança de governo. Então, uma nova equipe entra para entender o governo antes que o eleito tome posse, para que a coisa possa andar de forma fluida. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, né, Rodrigo? Mas o Rodrigo fez parte da comissão de transição e ele liderou uma equipe que fez o diagnóstico do estado de Minas. Então, eu fiz parte dessa equipe junto com o Rodrigo, fizemos o diagnóstico do estado de Minas Gerais e entregamos isso para o nosso governador Romeu Zema no seu primeiro dia de trabalho.
Como é que foi essa experiência, Rodrigo? Foi muito bacana, Arley. Como você bem disse, nós participamos da transição e eu fiz questão de montar uma equipe. Aí eu usei todos aqueles que foram nossos candidatos a deputado estadual e federal, mesmo eleitos e não eleitos, todos participaram e criamos um trabalho de diagnóstico do Estado. E para isso nós abrimos. Então nós tivemos quase 2.500 voluntários, pessoas, vários PhDs, mestres, várias pessoas querendo contribuir para entender como estava o Estado e como a gente deveria transformá-lo. Então isso foi muito bacana, porque fizemos um diagnóstico fantástico. Isso foi muito bom para mim que estava liderando, porque eu pude entender como funcionavam diversos órgãos e empresas do governo, né? E cada um de vocês ficou responsável Por alguma, por né? algum. Você ficou... Eu fiquei com 4. Prudente. Foi a Prodente, foi Prudente, uma delas, e é até o ponto agora, né? A gente vai falar. Uma das empresas que eu estudei, que a gente fez uma análise da situação, né? Foi a Prodente e, por acaso, Rodrigo, você foi convocado pelo governador para assumir a presidência da Prodente e tem feitos fantásticos lá na Prodente, né? A Prodente, pessoal, é a empresa de tecnologia do estado de Minas Gerais. E o Rodrigo Paiva foi convidado a ser presidente e assumiu logo no início de 2019. Então conta pra gente, Rodrigo, como foram seus feitos, como é que foi sua experiência, né? Porque você saiu da área privada, né, e sentiu aí a diferença de assumir uma empresa pública. Exatamente, completamente diverso. Pessoal, que interessante, né? Nós estamos conversando hoje sobre cidade, sobre inovação, sobre digital e tudo se encaixa, né? Por coincidência, o Arley fez o estudo do diagnóstico lá da Prodente, que era um arraso. A empresa estava à beira da falência, com dívidas de curto prazo, da ordem de 39 milhões, equipe totalmente desmotivada, inchada, e nós chegamos, né, e aí foi muito interessante, olha, para esse caso, porque logo no primeiro dia... Né, tem vários engraçados. Vários casos, assim que não se acredita. O presidente anterior ele tinha 8 assessores particulares, e obviamente eu não os conhecia, não ia me assessorar, eu demiti esses outros, que eram as pessoas externas, a Prodente não era concursado, e só no primeiro dia eu economizei 2 milhões a ano, que foi o prejuízo da empresa no ano anterior. Então, em 2018, a empresa... Então, num dia eu resolvi o problema de um ano. Bom, mas na sequência, no segundo dia, eu cortei as mordomias, que era um dos princípios do novo. Gente, eu apliquei todos os princípios e valores do novo na Prodente, e vocês podem ter certeza, foi um sucesso. Então, eu cortei o meu cargo de motorista e de toda a diretoria. Como eu assumi a Prodente, os diretores eram 4, ainda era da gestão passada, né? O diretor chegou para o professor Rodrigo, amanhã não veio trabalhar? Não, por que você não veio trabalhar? Não tem carro. Mas você não tem carro, então você não veio trabalhar, eu corto seu ponto. Aí ele falou assim, não, Rodrigo, você dá férias, não férias, eu não te dou. Você daqui vai me passar os dados, né? E pedir demissão e assim com os outros todos. Então, imagina quantas mordomias no resto do país, hein, Rodrigo? Várias secretárias, 3 gabinetes, impensável, quer dizer, uns tempos assim, eu fiquei assim, abismado com o grau de responsabilidade dos gestores passados e assustado quando um funcionário chegava para mim e falava assim, Rodrigo, a gestão falava que a Prodente não pode dar lucro. Como não tem que gastar tudo? Que isso, gente? Não pode. A empresa tem que ser rentável. É uma empresa estatal, mas ela pertence ao governo, mas ela tem que dar resultados para o governo. Claro. Então nós fizemos uma gestão transparente, reduzimos o pessoal, acabei com outros absurdos, por exemplo, o Diário Oficial, que era impresso em papel jornal, uma rotativa enorme, né? Uma máquina que funcionava 20 minutos, imprimia 500 exemplares, depois ficava todo mundo à toa. Economia de 3 milhões a ano. No final das contas... E o organograma? É um absurdo. O organograma é um absurdo. 4 diretorias, reduzir para 2, 120 e poucas unidades gerenciais e superintendências, reduzidas para 54. Então fizemos uma revolução, criamos plano de metas, consegui no final distribuir lucro para os funcionários. Eu fiz um trabalho lá de 10 anos e 1 ano, é o que eu tenho repetido. Criei esse programa de metas, fizemos um planejamento estratégico para a empresa de longo prazo, cortamos aquelas atividades que não era foco da empresa, como a questão da impressão. Pra você ter uma ideia, em termos de economia, no primeiro ano, nós tivemos economia da ordem de 70 milhões ano. Tá? Isso para uma empresa que fatura 300 milhões. É impensável, né? É impensável. O balanço foi auditado interno e externamente, sem nenhuma ressalva. Há vários anos o balanço era
tinha ressalvas. Quer dizer, nós fizemos um trabalho duro, trabalhei muito, Arlen. E essas ressalvas passadas poderiam ser de, né? São ressalvas boazinhas, né? Porque não era nem para ter passado. Não era para ter passado. Mas então, trabalhei muito, com muita garra, com muita vontade, para entender como é que funcionava a gestão pública. Ela é realmente totalmente diversa da privada. Na privada você tem um grau de liberdade muito maior. Na gestão pública você tem várias amarras, mas, inclusive, essas amarras a gente conseguiu fazer com que a empresa voltasse a ser rentável e, mais do que isso, mais importante, que me deixou mais gratificado e feliz no final das contas, foi voltar os funcionários a fazer com que os funcionários tivessem orgulho da empresa onde você trabalhava. Rodrigo, você tocou num ponto que eu vou te contar, não sei se eu já te contei. Mas, pessoal, eu tenho muitos amigos na Prodenge. E conversando com esses amigos, o que eu escutei, assim, de todos, de forma unânime, foi o seguinte: Arlen, é a primeira vez que a Prodenge tem um presidente que sabe do que está falando, que sabe como que funciona e para que serve a atividade fim da empresa. E era o Rodrigo Paiva. Então, assim, realmente isso que você está falando faz todo sentido. Os funcionários começaram a entender como é que o novo trabalha, como que o Rodrigo trabalha, e aí eles passaram a produzir mais. Por quê? Porque gerou motivação. Exatamente. No finalzinho mesmo, a gente fez uma parceria com a Google, né? E implementamos em tempo recorde. Em uma semana nós implementamos, tinha que ser implementado fruto da parceria, né? E a Google nos elogiou. Aí eu pensei, nós estamos recebendo elogio até da Google, né? Fantástico. Então pode vir trabalhar no Prodenge, que a Prodenge agora tem qualidade. E, exatamente, o que nós mudamos é o seguinte: a Prodenge deixou um local de emprego para quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar tem ambiente fértil, né? Nós incentivamos a parte de inovação, que foi muito bacana. Então tivemos um sucesso muito grande mesmo. Eu me orgulho principalmente disso, de ter resgatado em cada um desses colaboradores da Prodenge, né, essa vontade, essa garra de fazer mais e melhor, porque, na verdade, eu sempre estive como um servidor público. O tempo todo, como presidente da Prodenge, eu estava servindo ao cidadão mineiro. E eu acho que eu consegui colocar esse espírito em cada um desses colaboradores da Prodenge. Fizemos avaliação de desempenho, quem se desempenhou bem recebeu a bonificação, quem não recebeu bem recebeu um feedback para, olha, você tem que melhorar, você tem que se esforçar, né? Então, as chances vão ser dadas para que as pessoas possam evoluir. Rodrigo, você falou uma coisa bacana, né? Porque o que a gente vê nos gestores públicos, principalmente esses escândalos de corrupção, é que esses gestores se servem do povo, né? E não servem ao povo, né? Exatamente. O espírito é completamente diverso, né? Eu estou, né, pré-candidato, né, a prefeito de Belo Horizonte pelo Partido Novo, com o objetivo de servir a população de Belo Horizonte. Esse é um bom tema, hein? Um tema interessante. Como você, né, gosta de desafios, né, você está buscando, já entrou em mais um, né? Isso, exatamente. Você se licenciou da presidência da Prodenge, participou do processo seletivo para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo Partido Novo, assim como eu participei do processo seletivo para ser candidato a vereador pelo Partido Novo, né? São processos seletivos distintos. O telespectador entendeu, o Partido Novo é o único partido político nesse país que faz processo seletivo para a escolha dos seus candidatos, né? No meu caso, eu participei do processo seletivo para ser candidato a vereador em Belo Horizonte, e o Rodrigo participou do processo seletivo para prefeito. Rodrigo, conta pra gente como que foi esse processo seletivo e qual que é a sua motivação para realmente entrar nessa disputa. Tá. Olha, isso é importantíssimo também. É um dos grandes diferenciais do Partido Novo, né? Apesar de eu já ter sido candidato ao Senado, ter tido quase 1.400.000 votos para, né, quando eu me propus a ser candidato a prefeito, eu tive que passar por um novo processo seletivo, por entrevistas, provas, para que eu pudesse provar que eu tenho essa capacidade de fazer gestão de uma cidade do Porto de Belo Horizonte, a terceira região metropolitana mais populosa do Brasil, né? Porque Belo Horizonte faz parte dessa região metropolitana. Então é um processo muito bacana e importantíssimo. Ele acontece não só para o prefeito, mas para os pré-candidatos
a vereança também. Isso permite que a gente tenha uma qualidade muito grande. Não é à toa, Arlen, que os 8 melhores deputados da Câmara dos Deputados são os deputados do Novo. Perfeito. De 513 deputados no Brasil, os 8 melhores são do Partido Novo, porque nós só temos 8. Ganharam prêmio, né? Ganharam prêmio em 2019. 2019 agora foram os melhores. Melhor bancada e os melhores. Isso. Então, o partido qualifica, isso é muito importante. Então, os eleitores têm que ter essa atenção na hora de escolher, né, em quem eles vão estar colocando como seus representantes, mas saibam que no Novo a gente tem esse processo seletivo que é muito bacana e, na verdade, ele nos prepara para esse grande desafio que é as eleições. Fantástico, Rodrigo. Boa sorte para você. Para nós, né? Rodrigo, eu achei um vídeo, um vídeo interessante que você publicou. Certo. Eu vou passar aqui para os telespectadores. Ótimo. É o vídeo com a vendedora de coxinhas. Ótimo. Vamos ver lá. Quem fala é você que está vendendo as coxinhas e eu queria fazer uma encomenda. Outro dia me surpreendi com esse tweet. Não é todo dia que a gente vê uma empreendedora de 91 anos. Na hora, resolvi conhecer a vovó Loca. Ainda mais por se tratar de coxinha, que é uma coisa que eu adoro. Respondi o tweet e fiz a minha encomenda. Fiquei mais feliz ainda ao ver que a história dela virou até matéria de jornal. Hoje eu fui lá buscar e comprovei mais uma vez que quando a pessoa é boa no que faz, não tem idade que a limite. As coxinhas são realmente deliciosas. Mais do que o sabor, a gente sente quando come algo que foi feito com carinho, por gente esforçada, trabalhadora e do bem, que é o caso da maioria das pessoas aqui de nossa cidade. É um orgulho ser belo-horizontino. Rodrigo, transmitimos o vídeo aí para os telespectadores, né? Da vovó Loca, né? Isso. Eu acho que deu um probleminha no Instagram, mas agora já está de volta. Acho que teve um problema de áudio com o vídeo, mas o vídeo conta uma história de uma empreendedora de 91 anos, não é isso? Exatamente. Olha, nós estamos falando, nós vamos falar de cidade digital. Uma cidade digital precisa de tecnologia, precisa de internet de qualidade, internet rápida. Olha o exemplo dessa senhora. Ela veio do interior para ficar em Belo Horizonte para acompanhar a família, ela estava isolada sozinha. Nesse tempo de pandemia, ela tem um dom de fazer coxinhas. Ela já fazia isso, ela já produzia de qualidade na cidade dela. Veio para cá e ela deu um desafio. Ela não queria ficar à toa, queria trabalhar. Então ela deu um desafio para a sobrinha e falou assim: olha, agora eu vou produzir, mas você tem que vender para mim. Então a sobrinha postou no Instagram, criou um Instagram para ela, fez uma nota pedindo auxílio porque alguém comprasse as coxinhas da vovó dela, que era de qualidade. Ela fez 5 postagens lá. Está com mais de 55 mil seguidores. Chegando a 60. Chegando a 60. Hoje, ela já saiu nós vimos aí na matéria, ela saiu no jornal aqui de Minas Gerais, estado de Minas. Hoje eu fiquei sabendo que ela foi entrevistada pelo Danilo Gentili. Quer dizer, quando você, é o que eu volto a repetir lá atrás, quando você tem um bom produto de qualidade, uma hora você vai fazer sucesso. Acredite no que você faz, entendeu? Isso é muito importante. Que a gente pode vencer quem quer que seja. Trazendo para a nossa cidade, Rodrigo, para Belo Horizonte, como que os conceitos aí de cidade digital, já pensando até um pouco aí na vovó Loca, podem melhorar a vida dos belo-horizontinos, né? Nós sabemos aí que os carros autônomos estão para chegar, né? Estão aí na tapa da beirada, vamos dizer assim, que pode melhorar muito a mobilidade urbana. Mas eu queria alguma coisa assim mais de curto prazo. Por exemplo, aliás, curtíssimo prazo. A gente tem em Belo Horizonte alguns locais que fazem atendimento ao cidadão, por exemplo, BH Resolve. Você tem que ir lá, né? Pois é. Por que tudo que a gente tem que resolver no BH Resolve, a gente tem que resolver fisicamente? Como que a gente melhora isso? Pois é, isso é um absurdo, né? E, na verdade, às vezes, até para agendar, você tem que ir lá pessoalmente para fazer o agendamento, você voltar depois, né? Isso é muito comum, consulta médica, né? Nós temos que fazer como nós fizemos no governo do estado. Nós pegamos o MGApp, na verdade o aplicativo ele já existia, mas estava pessimamente construído, com poucos recursos. Nós investimos nele, colocamos tecnologia, por exemplo, o próprio jornal Diário Oficial do Estado, ele se transformou em digital e ficou disponível pelo aplicativo. Então, muitos serviços de agendamento foram disponibilizados
E o próximo passo é exatamente esse, colocar serviço mesmo. Então, por exemplo, você tirar o atestado de bons antecedentes, isso você já conseguia no aplicativo ou no site. Então, o que a gente tem que fazer é digitalizar os serviços, todos, tudo que for possível, através do aplicativo, né, para que a pessoa não tenha que se deslocar. Deixa você, com essa questão da pandemia que todos nós estamos vivendo, né, eu citei que a gente não está usando máscara, que nós estamos num ambiente seguro, mas com essa pandemia, o que não aconteceu? O teletrabalho, que era quase, né, ninguém fazia, virou realidade. A Prodenge, em 2 dias, eu coloquei 1.100 funcionários em regime de teletrabalho. E você acha que dá para colocar vamos dizer assim, os departamentos, os órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte em teletrabalho? Com certeza, não tenho dúvida disso. Isso dá redução de custo? Redução de custos absurda, né? E qualidade de vida? E qualidade de vida. No estado, nós pusemos 19 mil funcionários que é a cidade administrativa lá, em uma semana em teletrabalho. E eu digo para você, no caso da Prodenge, que é uma empresa de TI, desenvolvimento de sistemas, a produtividade é muito maior em regime de teletrabalho do que presencial. Há muito tempo a gente ouve falar que os alemães são o povo mais produtivo do mundo, os melhores trabalhadores do mundo. E por quê? Há 20 anos eu tenho uma amiga que mora lá, ela já está no regime de teletrabalho. Ela não perde 1h30, 2 horas para ir para o trabalho. Isso é ganho fantástico. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, eu perdia 1h30, 2 horas para ir para a Prodenge, que a Prodenge fica na cidade administrativa. Por dia. Perdi esse tempo da minha vida. Imagine pessoas que se deslocam com ônibus, às vezes com o metrô, perdem muito 2 horas em cada, né, indo e 2 horas voltando. Cada trecho. Isso é um crime, na verdade, é um crime com as pessoas, né? Então, o que a gente tem que fazer é permitir que essas profissões que possam trabalhar em regime de teletrabalho, que elas continuem desse jeito. Né? O Brasil é um dos poucos países que tem essa justiça do trabalho separado, né, que os empresários ficam sempre com medo de colocar, de ser multados, etc. Nós temos que evoluir. E o Brasil evoluiu muito. A telemedicina, os médicos não permitiam que ela se realizasse. Hoje é um sucesso. Em Minas Gerais... Tomara que não seja só da pandemia, né? Não, tomara que se mantenha, né? Tem que se manter, porque não podemos continuar. E a teleaula, né? Nós estamos com alunos, né, da rede estadual com regime de teleaula, usando o celular. Por que o celular? A Prodenge, nós fizemos uma pesquisa com todas as crianças matriculadas nas escolas estaduais e identificamos que 75% delas, ou os pais, têm um celular. Então a solução que o Estado viu é um aplicativo no celular onde as pessoas pudessem assistir às aulas. Para as demais, nós fizemos a transmissão pela TV usando a Rede Minas. E para aquelas que não tivessem nenhuma nem outro, foram impressas apostilas. Agora, o que me deixa muito triste... Só um ponto. É isso que você vai falar? Belo Horizonte não fez nada. Belo Horizonte não fez nada. Não pode, não pode. E o prefeito ainda fala que é piada ensino à distância. Piada não, ele está de gozação. A secretária... Uma falta de visão gigante, né? Falta de visão, Gente, ensino à distância é a realidade do mundo inteiro. Hoje eu consigo fazer um curso de Harvard. Claro, gente, que para crianças menores é mais complexo, mas você usa a televisão. Em Ruanda, eu tenho feito um estudo grande dessa parte da educação, que é um dos focos, tanto do novo, vai ser uma proposta muito bacana para Belo Horizonte. Em Ruanda, eles estão usando a rádio para ensinar as crianças. Ou seja, não parou, né? Não parou. Então, você não oferecer nada e oferecer alguma coisa, qualquer coisa, nem que seja fumaça. Manda fumaça, né, para a criança aprender como 3 fumaças juntos significa alguma coisa. Quer dizer, nós precisamos educar as nossas crianças. O prefeito de Belo Horizonte está deixando as crianças, e são 202 mil crianças. Absurdo, né? Um absurdo, uma vergonha. Rodrigo, voltando um pouco aí para essa questão da cidade digital. Sim. Em 2004, a Prefeitura de Belo Horizonte implantou um projeto bacana, que é o projeto de monitoramento via câmeras. Isso. Só que eu tenho percebido que não evoluiu. Né? Implantou um projeto que pode evoluir a cada ano e se tornar aí uma forma de monitoramento real, reduzindo criminalidade, reduzindo vandalismo, né? E nada, não anda, né? É absurdo, né? Porque hoje, a gente pode implantar softwares de inteligência artificial para tornar realmente a cidade inteligente. Por exemplo, eu posso ter um software de inteligência artificial que analisa uma imagem para perceber se
um pichador está atuando, ou se um criminoso está com uma arma na mão, né? O que você acha disso? Como que a gente pode evoluir isso em Belo Horizonte? Uma excelente pergunta. Cabe lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte, no que diz respeito à segurança, ela é responsável pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela é responsável por guardar os patrimônios, os bens da Prefeitura, né? Então é um papel bem descrito, né, que essa é o papel da Prefeitura. Né? A Polícia Civil, a Polícia Militar, a responsabilidade do Estado, ela cuida da criminalidade. Mas é isso. Esse sistema foi implementado e já deveria ter crescido, ou seja, a Prefeitura deveria ter adquirido um software de inteligência artificial para fazer detecção de faces, para detectar aglomerações, brigas, né? brigas, etc. E, usando essa inteligência, repassar isso aos órgãos e fazer parcerias, né, com o Estado para passar essas informações. Olha, tem o rosto do criminoso que está sendo buscado pela polícia, repassa essa informação para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Não, imagina, Rodrigo, uma detecção de uma pessoa armada, simplesmente, vamos dizer, armada, automaticamente o sistema aciona a viatura mais próxima. Exatamente. Acontece nos países desenvolvidos. Eu não sei que já viajou fora, gente, mas você vai nos países... A gente não vê polícia, mas de repente... Você não vê polícia em lugar nenhum. Faça qualquer coisa errada, na mesma hora aparece polícia de todos os lados. É isso aí. É impressionante. Mas por quê? Você está usando tecnologia, estão usando inovação. Agora, além dessa parte da segurança, que eu acho que ela é importantíssima, nós temos que permitir que Belo Horizonte seja a implantação de novas tecnologias. A internet tem evoluído, né? Evoluiu de 3G, 4G, a internet cada vez mais rápida, tecnologia 5G. O que significa essa sopa de leite? Significa que a tecnologia está evoluindo e permitindo novas funcionalidades. Então, essa tecnologia nova que deve estar para chegar aí, ela vai permitir o chamado IoT, né? Que você tenha vários... Internet das coisas. Internet das coisas. Que você tenha vários sensores, né? Seja de temperatura, de velocidade, e esses sensores vão captar essa informação e transmitir, e você consegue interpretar isso. E você tocou num ponto extremamente importante, Rodrigo, porque para se implantar um IoT de verdade, uma internet das coisas que funcione, para se implantar a próxima etapa da internet, que é a internet 5G, mais veloz, alguns falam 20 vezes, até 100 vezes mais veloz se for bem implantada, mas em Belo Horizonte nós temos um problema. Existe um ranking, pessoal, que é o ranking das cidades amigas da internet. E esse ranking ele pesquisa os 100 maiores municípios, as 100 maiores cidades do país. Sabe qual que é a posição de Belo Horizonte? Rodrigo, Pazzi. Posição 97. Nós estamos péssimos. É analisado que a infraestrutura, tempo de entrega do serviço para quem precisa e N outros itens. Rodrigo, como que a gente pode fazer para que Belo Horizonte pelo menos fique na cabeça desse ranking? Não, nós temos que fazer de tudo, Arlen, para que Belo Horizonte seja a cidade número 1. Porque nós queremos que Belo Horizonte seja a primeira a ser instalada essa nova tecnologia. Nós queremos que Belo Horizonte tenha um corredor de veículo autônomo. Você já tinha citado anteriormente. Isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, nós temos que ter uma cidade amiga da internet até para que outras vovolocas apareçam. Porque provavelmente ela está numa região onde já tem acesso para a internet. A gente tem regiões de comunidades aqui em Belo Horizonte que a internet não funciona, que a internet cai toda hora. Né? Eu acredito que vários de vocês já tiveram problema ou têm problema. Por quê? Essa infraestrutura ainda falha. E eu digo o seguinte, ainda bem que nós tivemos aquela privatização das telecomunicações há anos atrás, porque foi isso que nos salvou. Graças àquela privatização, que hoje no Brasil nós temos mais celulares que habitantes. E olha que ainda é um mercado fechado. E daí é um mercado mas imagina se fosse... Imagina se fosse o que era. Quer dizer, a gente tem alguns grandes players, mas esses grandes players estão concorrendo e entregam valor que é... Quer dizer, todo mundo reclama. Às vezes, quanto mais reclamar de um, o outro vai fazer melhor. E é esse que é o grande vantagem de você ter uma economia liberal, onde você tem a concorrência e o permitido que o cidadão escolha aquilo que é melhor para ele, né? E nós tivemos, até aproveitando, que tem a ver com cidade inteligente também, porque nós precisamos de saneamento. Nós tivemos o marco regulatório do saneamento que aconteceu agora,
que vai permitir que a gente tenha concorrência nas cidades para que as empresas tenham metas seja de água, de esgoto, de coleta, de tratamento de esgoto e de perdas. Não sei se você sabe, Belo Horizonte até está numa posição bacana. Nós temos 95%. 42% de perda? Não, é 42% de perda. Isso é um absurdo. Nós vamos falar coisa boa. 95% primeiro de água, 94% de esgoto, 78% de esgoto tratado, já está distante. Agora, 42% de perda, ou seja, cada 100 litros que a Copasa processa, 42 são perdidos na distribuição. E dá para implantar a internet das coisas para monitorar? Claro que dá, exatamente. Nós vamos ter sensores para medir esses vazamentos e identificar onde que está acontecendo. Então, e para isso a gente tem que ter essas novas tecnologias. A internet 5G, a nova internet, né? Ela permite exatamente, ela tem um alcance maior, entendeu? Então, por isso que ela permite esses sensores funcionam exatamente. E nós precisamos desses sensores para monitorar, seja o tráfego, seja o consumo de água, N coisas. Então, nós vamos fazer, esse é o nosso objetivo, essa vai ser a nossa proposta de transformar Belo Horizonte em uma cidade digital amiga do empreendedor. E aí, por que também nós temos esse ranking na 97ª posição? Horroroso. A burocracia, a questão de licenciamento, é tudo muito absurdo, né? Então a gente realmente vai ter que contar, por isso que é preciso dos vereadores, porque essas mudanças exigem mudança da lei, e aí tudo que exige mudança da lei tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Daí a importância da gente ter um prefeito que seja aberto, que tenha diálogo, né, com a Câmara dos Vereadores, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias para que Belo Horizonte seja essa cidade digital amiga da internet. Rodrigo, o papo está fantástico, mas a gente tem que partir para a última pergunta. Não, aqui é isso, passou rápido demais. Muito rápido, né? É isso aí. Rodrigo, para você, o que BH merece mais? BH merece mais transparência, mais seriedade, mais renda e mais trabalho. Belo Horizonte merece o novo. Fantástico. Pessoal, conversei aqui com o Rodrigo Paiva, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo Partido Novo. Foi um prazer, Rodrigo. Muito obrigado pela presença. Eu acho que os telespectadores também gostaram muito. E toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos o programa BH Merece Mais. Convido vocês a participarem e a divulgarem, compartilharem via Facebook, né, /Warley Mall Novo e via Instagram, /Warley Mall Novo. Obrigado, abraço, até mais.